E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu muito bem também, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou o Augusto, educador de teatro do Lar de Fátima do Núcleo Planalto. E esse aqui é mais um dos vídeos do Lar de Fátima na web. Então, vem comigo! Bom, gente, na aula de hoje nós daremos continuidade a uma das nossas aulas, das nossas temáticas de aula, que até então estavam congeladas lá atrás no ano passado, mas que ressuscitaremos de uma só vez, e teremos várias outras que são as aulas de história do teatro, que mostram a história do teatro desde lá da antiguidade até os dias de hoje. Depois de muito falar sobre vários outros países, né? Falamos sobre Espanha, falamos sobre França, falamos sobre o teatro italiano, falamos sobre Roma, sobre Grécia, sobre um montão de coisa. Dessa vez, o meu escolhido é a nossa pátria amada, não tão idolatrada, mas talvez um pouco idolatrada. Salve, salve! Brasil! Palmas, gente! Palmas do Tocantins inteiro! Isso mesmo, gente! Hoje nós vamos falar sobre a história do teatro no Brasil, como ele chegou no Brasil, como ele se repercutiu durante os anos e como ele conseguiu sobreviver até os dias de hoje dentro da nossa cultura. Bom, pessoal, a história do teatro no Brasil, ela acontece da mesma forma que na maioria das outras culturas. O teatro, ele chega por conta de cultos religiosos. Só que diferente do que a gente conhece lá da Grécia, né, das outras culturas que tinham outros deuses e tal, no Brasil o teatro chega através daquela, a nossa amada, a queridinha da Idade Média, a que mandava em tudo, ela mesma, Igreja Católica! Isso mesmo, gente. E a época ali, né, em que o Brasil foi descoberto é mais ou menos a época também em que a igreja estava em ascensão de poder, ou seja, em que a igreja colocava Jesus Cristo, nosso amado Jesus Cristo, na vida de todas as pessoas. E não foi diferente quando os portugueses aqui chegaram na ilha de Pindorama, né, que era assim que os nativos chamavam em Tupi. Eles trouxeram junto a igreja. A igreja tinha necessidade de evangelizar as pessoas, de catequizar as pessoas. O que seria catequizar, professor? A Igreja Católica, ela tem um método de ensino da Bíblia, e a esse método nós chamamos de catequese. Então a igreja, né, ela veio junto com os descobridores do Brasil aí para catequizar o povo que vivia aqui, entendeu? Para evangelizar, para colocar um pouco mais de Bíblia na vida dessas pessoas. Acontece que os portugueses falavam português, mas os nativos falavam tupi. Isso mesmo, os indígenas falavam tupi. Ou seja, eles não se entendiam entre si. E nada melhor do que mostrar como era a Bíblia para que os nativos entendessem um pouco mais, né, dessa religião que os portugueses queriam impor sobre eles. Então, os jesuítas, lembram dos jesuítas que eu falei lá atrás? Os jesuítas que faziam teatro religioso. Os jesuítas, eles mesmos usaram também essa ferramenta, né, o teatro religioso, para implantar, né, o catolicismo no Brasil. O teatro brasileiro, ele continuou sendo um teatro religioso ou de celebrações políticas durante muito tempo. E isso só foi mudar quando a família imperial de Portugal chegou ao Brasil. Isso mesmo, ali mais ou menos no século XIX, a família imperial resolve brotar no Brasil e inovar ali, né, todos os âmbitos de coisa. Afinal, eles tinham que estar confortáveis. E como os europeus eram acostumados com a cultura de assistir teatro, um cara chamado Dom João VI, todo poderoso, bambambam da época ali, baixa um decreto que no Brasil deveriam haver mais teatros. Mas detalhe, é só porque a família imperial havia chegado, viu? E dali pra frente, né, tudo começou a mudar. Começaram a inserir elementos da cultura europeia ali no teatro brasileiro e começaram a inserir junto com isso os movimentos teatrais, os movimentos artísticos, né? Só que foi ali, no início do século XX, que o teatro brasileiro começa a ganhar uma grande repercussão, né? Porque é ali no início do século XX que começam a se escrever peças de teatro com estudos brasileiros, né, com coisas modificadas, um pouco baseadas nas europeias, porém modificadas. É ali que grandes companhias
como o TBC, né, o Teatro Brasileiro de Comédia, o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, que são todas companhias que nós vamos estudar nas próximas aulas, né, nas aulas que virão, com conceitos inovadores, com métodos de ensino, como o método de ensino do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, que nós também vamos estudar nas próximas aulas, mas eu preciso dar uma pincelada para vocês entenderem. Tudo isso vai surgindo assim, de uma vez, assim, conforme o tempo vai passando, vem vindo tudo isso na história do teatro brasileiro. Essas companhias, elas vêm junto com os movimentos artísticos, lembra que eu falei agora há pouco, que os movimentos artísticos vinham chegando? E o romantismo, né, que era o movimento artístico da época ali, e também literário, ele estava em alta na época, e isso não foi diferente no Brasil. O romantismo, que era dotado de várias narrativas bonitinhas, com grandes donzelas e grandes cavaleiros, da alta monarquia ali, da alta nobreza ou até mesmo da burguesia, estava com tudo na época. E grandes autores ali, que nós conhecemos até hoje por conta da nossa literatura, vieram a ter um nome muito bem consolidado no teatro. Um tempo depois, um outro movimento, que era o realismo, que veio para ser contrário ao romantismo, também entrou em vigor, e grandes autores como Machado de Assis, né, estavam ali presentes no realismo. As características do realismo, diferente do romantismo, em que era tudo bonitinho, era um teatro real, que mostrava ali o trabalhador da roça, mostrava ali os escravos, né, que acabaram de receber a alforria e não tinham para onde ir. Era um teatro que mostrava a realidade nua e crua. O Teatro Brasileiro de Comédia, quando ele foi lançado, né, ele fazia peça da burguesia, ou seja, das pessoas que têm mais dinheiro, para as pessoas que tinham mais dinheiro. Enquanto isso, alguns outros movimentos de teatro que foram surgindo depois faziam teatro do pobre para o pobre. Inclusive, essas companhias de teatro, né, que estavam em alta na época, elas foram grandes participantes ali da revolução, né, da resistência psicológica, da resistência ideológica que foi criada quando houve ali a intervenção militar, em que os artistas, todos eles foram censurados por conta de apresentarem ideologias contrárias ali, né, aos militares. É importante frisar que esse tipo de censura durou mais ou menos ali até os anos 70, os anos 80, mas depois disso o teatro conseguiu se reerguer. E hoje em dia nós temos o teatro consolidado no Brasil da forma que ele é. Aqui na nossa cidade nós não temos tantos eventos culturais, mas o nosso festival de teatro é um dos mais reconhecidos no país inteiro. Lógico que todas essas partes que eu disse que nós vamos estudar nas próximas aulas é porque são conteúdos muito grandes e nós realmente iremos falar nos próximos vídeos, beleza? Bom, gente, é isso aí. Se você gostou, belezinha, deixa o curtir aí, o comentário, compartilhar. Se você não gostou, é aquilo que eu sempre digo, assiste de novo, que uma hora você acaba gostando. E é isso aí. Essa foi mais uma oficina do Lar de Fátima na Web. Eu sou o Augusto, educador de teatro, e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!